gente começa a desdobrar isso, trazendo para você com exclusividade. Eu quero agradecer de público a senadora Elisiane Gama, que está aqui, por vir ao 360 nesse dia de muito trabalho, muita pressão, que vai marcar a saída, né, senadora, dessa CPMI, que, como eu disse, né, por mais que quem não esteja lá dentro esteja buscando um pouco tirar o holofote, trata-se da comissão parlamentar que vai investigar o maior atentado à democracia do Brasil desde o fim da ditadura, que vai apurar, né, tentar avançar inclusive deve buscar, né, cortar na própria carne, porque teve muita gente de dentro do parlamento que hoje está lá dizendo que quer investigar os atos que ajudou a convocar. De saída, obrigada, relator. Então, eu quero falar um pouco do que a gente estava trazendo aqui, compartilhamento de informação. Qual é o plano da senhora em relação a pedir, a solicitar dados, seja ao Supremo Tribunal, seja à Polícia Federal? De onde a senhora pretende partir, senadora? Obrigada, bem-vinda de novo. Mais uma vez, uma satisfação estar de volta aqui com vocês no estúdio, Daniela, lhe cumprimentar a Renato e o Uri, né? E ao Leandro, né? Satisfação conversar com vocês. Daniela, acho que vocês, na verdade, trazem um debate muito importante da importância desse momento para a história brasileira e a importância dessa comissão parlamentar de inquérito. É um momento, eu diria assim, terrível que o Brasil e o mundo inteiro presenciou. Aliás, no primeiro momento, quando eu acompanhava as imagens ali do dia 8 de janeiro, eu estava em casa, que eu ouvi na televisão, eu digo, gente, isso aqui é montagem, o que está acontecendo não é real. Dada a gravidade daquele momento, a gente chegou a pensar que não fosse verdadeiro, né? E, de repente, de fato, era uma realidade, uma invasão na sede dos 3 poderes do nosso país. Então, algo realmente muito terrível. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela surge neste momento para, não há dúvida nenhuma, como o próprio nome diz, fazer uma investigação. Nós temos um inquérito que será construído por essa comissão dentro do Congresso Nacional. É bem verdade que nós temos aí já investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Polícia Federal. É bom lembrar também que existe hoje uma CPI aqui em Brasília, na Câmara Distrital, ou seja, há, na verdade, hoje várias informações que já foram colhidas e provas que são importantes, que poderão, sim, ser compartilhadas com a CPI, que, aliás, é um dos pontos, na verdade, que nós estaremos aí buscando a partir da apresentação do plano de trabalho. Neste primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos a apresentação da proposta do plano, que será apresentada na quinta-feira que vem. Dia 1º, se não me foge a memória, exatamente dia 1º, é quinta-feira, quando nós estaremos apresentando, quinta que vem. Exatamente, o nosso plano de trabalho com os pontos que nós estaremos seguindo aí nos próximos 180 dias. Não há dúvida nenhuma, teremos a responsabilidade devida, teremos a diligência devida e buscaremos todos os instrumentos que são peculiares de uma comissão para que nós possamos, de fato, chegar ao ponto fundamental, que são os financiadores desse crime, os autores intelectuais desse crime, os incentivadores desse crime. Nós sabemos que os executores estão aí, já é público, né? Inclusive alguns presos, indiciados, e, portanto, o Brasil, de fato, já tem conhecimento. Nós precisamos ter uma caminhada um pouquinho mais atrás, não é? Como se deu esse planejamento, quem financiou, o volume financeiro e até de onde veio, de fato, todo esse volume financeiro que houve, o investimento para que a gente tivesse esse momento triste da história brasileira, que foi o 8 de janeiro. De saída, senadora, eu já quero convidar aqui, eu vou começar os trabalhos com a Renata Agostini, que está aí do seu ladinho em Brasília. Enquanto a Renata chega, eu queria, de novo, diretamente perguntar à senhora: há, no ponto de partida, a ideia de buscar informações? A senhora citou a CPI de Brasília, então entendo que sim, né? Vai colher muitos depoimentos, inclusive dos PMs, tanto os que não apareceram como os que apanharam porque eram minoritários, né, em Brasília, dando ali a dimensão do que foi o apagão da segurança pública sob Anderson Torres no Distrito Federal. Mas também, de novo, repito, né, a senhora vai buscar informações junto ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, Renata, com você direto.
Nós vamos sim, vamos buscar as informações, nós vamos buscar documentos, na verdade, que já estão em curso. É bom lembrar que alguns desses documentos, eles têm caráter sigiloso, mas o Congresso Nacional e lá no Senado Federal nós temos a estruturação de fato para que haja proteção desses dados, porque você tem lá uma sala-cofre, onde as pessoas de fato possam ter acesso e ter, portanto, o conhecimento, os membros da CPI, daquilo que é importante para que o processo dessa instrução possa ocorrer com a devida tranquilidade, sobretudo com a quantidade de informações necessárias que nós precisamos ter para que o nosso relatório possa ser conclusivo e um relatório possa ser importante para que depois, a posterior, no âmbito da magistratura brasileira, nós possamos chegar à penalização, da aplicação da pena a esses responsáveis pelo 8 de janeiro. Mas não há dúvida nenhuma, Daniela, nós buscaremos essas informações. A Renata colocou muito bem, né? Uma CPI, ela tem um prazo, ela tem um tempo delimitado. E pelo fato de a gente ter um tempo curto, não é? Esse até um tempo relativamente amplo, eu diria assim, 180 dias, em geral às vezes é 120 dias ou até às vezes 90 dias, mas dentro desse espaço de tempo você tem que apresentar tudo que você precisa para que você tenha realmente um relatório robusto. Então, a gente precisa ganhar tempo. Se você já tem uma investigação em curso, se você já tem informações em curso, agora a gente vai pegar um novo ponto de partida, considerando esse conjunto, na verdade, de informações, para que você possa, de fato, dar uma contribuição. Então, o compartilhamento desses dados, eu posso até antecipar, que é um dos pontos que estará apresentado no nosso plano de trabalho na quinta-feira como solicitação para que nós possamos, de fato, ter um bom andamento dos trabalhos. Senadora, queria falar do ponto de partida. A senhora citou ponto de partida agora, porque me parece que os objetivos para onde a CPI tem que caminhar, então, desvendar quem foram os financiadores, responsabilizar as pessoas que vandalizaram a esplanada, me parece que há são pontos em comum entre diversos parlamentares que compõem a CPI. Mas aí, da onde nós saímos? Por exemplo, o deputado Arthur Maia tomou muito cuidado em falar sobre o conceito de golpe. Então, foram atos golpistas? Não foram? Dani, no início do jornal, estava ali retomando, inclusive, as depredações, o próprio que disse, aquele criminoso que tentou colocar uma bomba no aeroporto, ou seja, que havia, sim, uma intenção de impedir a passagem de poder, a posse de Lula. Na visão da senhora, está em debate se foi um ato golpista? Renata, se a gente for fazer um levantamento histórico, não é, da própria ciência política, não apenas agora, pegando, por exemplo, o recorte do Capitólio nos Estados Unidos, mas pegando todo um levantamento histórico do último século, você vai ver, e aí a gente pode citar aqui alguns exemplos, o caso de Hitler e de outros mais, você vai ver que um golpe, ele é antecipado por uma característica, exatamente pelo ataque à sede de poderes. Você tem, no caso do Capitólio, a invasão, você tem lá atrás, por exemplo, a queima do parlamento. Então, a sede dos poderes de uma república, ele acaba sendo atacado para se preceder, por exemplo, um golpe. Eu não posso afirmar de uma forma peremptória neste momento, porque nós temos um processo em andamento, mas os fatos que nós temos até o presente momento nos levam a crer que houve claramente essa tentativa. Mas aí é uma caminhada que nós teremos pela frente. Nós não tivemos o 8 de janeiro em si, propriamente dito. Basta você fazer uma digressão um pouco mais lá atrás. Vocês citaram, inclusive, você teve o 12 de dezembro, onde você teve aqui ônibus queimados. Você teve uma tentativa, inclusive, de invasão a prédios públicos naquele momento, a sede da Polícia Federal. Você teve um movimento naquela época de uma forma muito clara. A gente não teve óbitos por uma situação, de fato, até de sorte, porque todo mundo viu a tentativa de derrubar um ônibus de cima de um viaduto, com trânsito, com carros passando embaixo. Ou seja, se aquilo viesse a acontecer, fatalmente teríamos ali pessoas que perderiam a vida. Isso é um fato, né? Na sequência, você tem no dia 24 de dezembro, tentativa de explosão de carro, que eu diria carro-bomba, porque era um carro de combustível. É uma coisa terrível. Eu ouvi o depoimento da senadora Soraya, lá no plenário do Senado Federal, onde ela colocou a aflição dela quando o filho dela estava desembarcando no aeroporto de Brasília naquele mesmo dia. É uma coisa devastadora. Ou seja, na sequência nós tivemos, na verdade, o 8 de janeiro,
Houve ali, inclusive, várias ameaças para o dia da posse do presidente Lula. No dia lá atrás da diplomação, que foi o 12, nós tivemos esse fato. Então, veja que nós temos vários outros elementos que antecederam o 8 de janeiro. Os vídeos que rolaram nas redes sociais falavam claramente isso, de uma ação mais forte. Vídeos anteriores, inclusive, àquele dia. Então, assim, né, todos os elementos que hoje estão diante de nós e que estão apresentados, que são públicos para a sociedade brasileira, é um fato. A gente não pode hoje fazer uma afirmação plena, porque nós teremos uma investigação e a investigação nos dará, na verdade, esse norte, esse olhar e essa conclusão, mas nós temos indícios claros diante de nós que nos levam a crer isso. Então, aí não é uma questão de narrativa, é uma questão de fato, é uma questão de elemento, é uma situação que hoje está apresentada por vocês, que são da imprensa, mas também pelos órgãos de investigação, que alguns desses dados já são claros para a opinião brasileira. Mas, como eu disse, nós faremos o nosso papel dentro da comissão, sem nenhuma precipitação, sem trazer, na verdade, nenhuma ação que possa ser temerária e que possa colocar em xeque, na verdade, o nosso trabalho. Nós teremos a responsabilidade devida, eu vou ouvir a todos, nós conversaremos com os líderes dentro do colegiado, que apoiam a base do governo, como aqueles também que não apoiam a base do governo, porque o processo tem que ser isento. Então, o nosso relatório será um relatório justo, será um relatório isento, um relatório que será fruto, na verdade, do recolhimento de informações e de provas no âmbito da investigação em si, dos relatórios que vamos buscar, mas também das oitivas, inclusive algumas novas, que estaremos aí realizando dentro da CPI. Então, eu quero dizer ao Brasil, quero dizer a todos que esperem de mim total responsabilidade e senso de justiça na elaboração desse relatório. Vem para cá, Yuri Pita. Obrigado, Dani. Boa tarde, senadora. Desde já, sucesso nessa missão bastante árdua. Queria retomar e tentar aprofundar um pouco o ponto que a senhora colocou na primeira resposta, que é buscar os financiadores. Como a senhora mencionou, que do que a gente tem de informações públicas, talvez seja o que ainda está um pouco menos avançado nas investigações. Que dispositivos a senhora acredita que a CPI mista vai ter para conseguir avançar nessa seara, seja por meio de quebra de sigilos, seja por meio desse compartilhamento de informações ou mesmo de convocação de empresários e pessoas que possam ter colocado dinheiro bastante grosso para financiar os atos que levaram ao 8 de janeiro, senadora? Yuri, veja, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poderes próprios das autoridades judiciárias. Então, nós poderemos, na verdade, buscar todos os instrumentos que estão diante de nós e que a gente vai buscar para que a gente possa chegar nessa clareza de informações e de dados. Aí passa pela quebra de sigilos, né, bancários, telefônicos, telemáticos, passa pelos mandados de busca e apreensão, passa pelas oitivas, passa por vários instrumentos, na verdade, que são peculiares de uma CPI. Basta, na verdade, a gente fazer aí um levantamento e um olhar do que foram as últimas comissões, do que foram as últimas CPIs. E nós faremos isso na comissão. Nós vamos buscar esses elementos para que a gente, de fato, possa chegar. Ora, possivelmente não vamos chegar através de um depoimento, porque alguém que possa vir possa dizer que não vai falar. Possa buscar, na verdade, o direito aí de ficar calado, né? É claro que, por exemplo, esse é uma posição, inclusive, diferenciada, não é quando se trata de testemunha, de acusado, enfim. Mas um ponto que é fundamental é exatamente essa busca através dos dados sigilosos. Porque se você faz uma quebra de um sigilo, você tem acesso a essas informações. E é muito bom também lembrar, Yuri, que nós vamos buscar parcerias com outros órgãos também que possam nos ajudar. No âmbito da Polícia Federal, não é? Enfim, de todos os órgãos hoje que trabalham com a fiscalização e controle do país. Não é? Esses dados, na verdade, nos darão elementos, dados fazendários, são dados, na verdade, que nos darão respaldo, nos darão subsídio para chegarmos, de fato, a uma definição clara acerca de quem foram, quais foram esses financiadores. Não há dúvida que tiveram financiadores. As pessoas estavam acampadas, levaram em meses acampados.
Yuri, se você faz um acampamento aqui, você vai aqui em algum parque em Brasília, que você vai passar uma tarde no lugar, você tem uma infraestrutura grande para você ir para lá. Agora, você imagina o que é você ficar no lugar durante meses, você tem que ter gerador de energia, você tem toda uma estrutura que você precisa ter para sobreviver. E aqui, eu não sei se foi a Daniela ou se foi a Renata que colocou, para além disso, tinham elementos de luxo. Terapia, massoterapia, sei lá, sabe-se lá o que mais tinha por lá. Ou seja, não era apenas ali uma subsistência de comida e água, de beber e comer e dormir, não era. Tinha para além disso, tinha entretenimentos. Você veja, tinha os veículos que estavam ali, eram carros caríssimos, caminhões caríssimos. A maioria deles eram veículos, inclusive alguns com uma estruturação própria de funcionamento. Então, eu tenho um projeto que nós temos lá no Maranhão, no meu estado do Maranhão, de uma unidade móvel de saúde. Para você fazer o transporte de uma unidade móvel de saúde, você tem um custo de funcionalidade daquela unidade para deixar ela funcionando em um dia de uma ação social, com ar-condicionado, enfim, para um dia. Agora, você imagina, sabe-se lá, quantos dias, né? Na verdade, foram vários dias, né? 2, 3 meses de acampamento. Então, foi muito dinheiro, foi muito dinheiro. Então, quem financiou? Não foi também alguém que tenha pouco acesso financeiro, foi alguém que tem uma certa estruturação financeira. Então, nós precisamos entender de quem era esse dinheiro. Era financiamento apenas privado? Houve alguma coisa de financiamento público desviado? Sabe, são essas perguntas que nós realmente precisamos ter. Outra coisa, quem foi o autor intelectual de tudo isso? Como é que foi utilizado o serviço de inteligência para que isso ocorresse? Qual o tipo de orientação que foi dado? Veja como ocorreu a quebradeira dos vidros ali, não é, da estrutura dentro dos 3 poderes. Foi feita assim uma organização plena, a utilização de água. Quem estava lá sabia que para poder dispersar o gás lacrimogêneo tinha que usar água. A estrutura de jato de água ali que geralmente se usa pelo corpo de bombeiro. Então, havia uma orientação prévia para isso. Qual é o tipo de elemento que estava quebrando as vidraças? Foram utilizados esferas para isso? Então, se não foi uma coisa aleatória, não foi alguém que chegou e disse, olha, eu vou fazer uma manifestação na frente aqui do Senado, ou da Câmara, ou do Palácio, ou do Supremo e pronto, e vou para casa mais tarde. Não, eles vieram com esse entendimento realmente de destruir, porque eles vieram com uma estrutura própria em torno dela. Então, a gente precisa entender, houve alguém que tinha conhecimento da forma como se trabalhava e da forma como se invadia, da forma como se quebrava, que deu a orientação devida. Como deu acesso aos andares ali do Palácio do Planalto, né? Assim, tem muita coisa para responder, tem muita coisa para a gente realmente buscar, né? O acesso que se foi, inclusive, em salas, a retirada de armamento dentro do Palácio do Planalto. Então, foi algo muito bem planejado, foi algo muito bem orquestrado. Então, são essas perguntas que nós precisamos ter essas respostas e, não há dúvida nenhuma, nós buscaremos essas respostas nos próximos dias através da CPMI. Senadora, para concluir nosso giro aqui, eu sei do horário da senhora, deixa eu trazer o Leandro Rezende. Dani, senadora, eu vou pegar o ponto inicial da sua resposta. A gente estava falando sobre os acampamentos, né? Ficaram meses aí com tantos indícios de facilidades materiais e de crimes dentro deles. A senhora considera que houve conivência do Exército com esses acampamentos? O general Dutra prestou depoimento à CPI do DF. Ele disse que os militares tentaram convencer aquelas pessoas a saírem dali no Natal. Falou até de um jeito carinhoso com aqueles manifestantes que dali saíram para destruir a Praça dos Três Poderes. A senhora considera que houve conivência do Exército com a manutenção desse acampamento na frente do seu quartel-general em Brasília? Leandro, é muito, eu diria, mais uma vez, temerário. Eu estou muito preocupada, eu tenho muita responsabilidade na minha vida, ao longo da minha história pública, né? Eu tenho já mais de 16 anos de vida pública, fui deputada estadual, federal e sou senadora. E a minha vida ela foi muito pautada por responsabilidades, né? Então, assim, é muito temerário, por exemplo, eu fazer hoje uma afirmação de algo que eu ainda não tenho precisamente essas informações claras, né? Se houve conivência, se houve omissão, se houve incentivo, se houve
planejamento de quem quer que seja, né? Mas uma coisa é certa, nós buscaremos aonde tiver que buscar, de fato, essas informações. E faremos a investigação e solicitaremos e pediremos nos nossos encaminhamentos a punição devida para quem realmente incentivou esses atos do dia 8 de janeiro, né? A gente não pode, por exemplo, iniciar uns trabalhos nem com o exagero, digamos assim, com os excessos, porque nós não vamos aceitar excessos, mas também nós não podemos iniciar um trabalho sem a disposição devida de fazer o aprofundamento da investigação. Então, se nós estamos e vamos investigar omissão, se nós vamos investigar conivência, se nós vamos investigar decisão deliberada, a nossa posição enquanto integrante de uma comissão não pode ser de conivência ou coisa parecida, ou até mesmo de omissão. Então, pode ter certeza que se foi no âmbito, se alguém que eventualmente seja da área militar que incentivou, ou foi conivente, ou foi omisso, será responsabilizado. Eu sempre digo isso, os poderes e os espaços, eles têm a sua história própria. Agora, existem pessoas dentro que, às vezes, de uma forma isolada, contribuem de uma forma ou de outra forma. Então, se eventualmente alguém da área militar cometeu um certo erro, eu não posso dizer que foram todos os membros do Exército, enfim, da área militar, mas a gente precisa separar essa pessoa e dar a ela a responsabilidade devida. Então, nós faremos isso. Isso aí não é apenas em relação ao Exército, mas em relação a todas as demais áreas e poderes em que, eventualmente, alguém possa estar envolvido. Pode ter certeza que nós teremos a diligência necessária e o trabalho necessário e a força necessária para realmente buscar responsabilizar, ou melhor dizendo, esses culpados. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Lembrando, né, senadora Elisiane Gama estava na CPI da pandemia, né, ali onde se cobrou muito a presença e o respeito à voz das mulheres. Hoje a senhora está lá como relatora, cargo de maior importância nessa CPMI, e ainda assim os homens teimando em interrompê-la, né, senadora? Não tem problema, eu tenho certeza, Elisiane Gama vai saber colocar cada um no seu lugar, inclusive com a lição da educação básica, né? Quando um fala, o outro escuta. A gente vai estar acompanhando tudo de muito perto. Obrigada, senadora. Ótimo trabalho para a senhora. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.